A partida dos homens. No dia seguinte, ela recebeu um bilhete do homem, despedindo-se. Tive que ir embora por um tempo. Tive que ir. Vieram me buscar, Joana. Eu volto, espere por mim. Você sabe que não sou nada, eu volto. Eu nem chegaria a ver mesmo e a ouvir se não fosse você. Se me abandonar, ainda vivo um pouco, o tempo que um passarinho fica no ar sem bater asas. Depois caio e morro. Joana, só não morro agora porque volto. Não posso explicar, mas posso ver através de você. Deus me ajude e te ajude. Única, eu volto. Nunca falei tanto a você, mas por obséquio. Eu não estou quebrando a promessa, estou? Eu te entendo tanto, tanto. Tudo o que você precisar de mim, eu tenho que fazer. O Senhor te abençoe. Vai aí minha medalhinha com São Cristóvão e Santa Teresinha. Dobrou a carta devagar. Lembrou-se do rosto do homem nos últimos dias, seus olhos molhados, turvos, de gato doente. E ao redor a pele escurecida e arroxeada, como um crepúsculo. Para onde fora? A vida dele certamente era confusa, confusa em fatos, e de certo modo ele lhe parecia sem ligação com esses fatos. A mulher que o sustentava, aquela distração em relação a si mesmo, como quem não teve um começo nem esperava um fim. Para onde fora? Sofrera muito nos últimos dias, ela deveria ter-lhe falado, pretendera o mesmo, mas depois, distraída e egoísta, esquecera. Para onde fora? Indagou-se, os braços vazios. O turbilhão rodava, rodava e ela era recolocada no início do caminho. Olhou o bilhete, onde a letra era fina e indecisa, as frases escritas com cuidado e dificuldade. Reviu o rosto do amante e amava levemente aqueles traços claros. Fechou os olhos num instante, sentiu novamente o cheiro que vinha dos corredores sombrios daquela casa inexplorada, com apenas um aposento revelado, onde conhecera de novo o amor. Cheiro de maçãs velhas, doces e velhas, que vinha das paredes, de suas profundezas. Reviu a cama estreita que fora substituída por uma larga e fofa, a timidez alegre com que o homem abrira a porta nesse dia e espiara o rosto de Joana, surpreendendo sua surpresa. O naviozinho sobre as ondas excessivamente verdes, quase submerso. Entrecerravam-se as pálpebras e o navio movia-se, mas tudo deslizara sobre ela, nada a possuíra. Em resumo, apenas uma pausa, uma só nota, fraca e límpida. Ela que violentara a alma daquele homem, enchera-a de um lugar cujo mal ele ainda não compreendera. Ela própria mal fora tocada. Uma pausa, uma nota leve, sem ressonância. Agora de novo um círculo de vida que se fechava, e ela na casa quieta e silenciosa de Otávio, sentindo sua ausência em cada lugar onde no dia anterior ainda haviam existido seus objetos e onde agora havia um vazio, ligeiramente empoeirado. Bom que não o vira sair, e bom que nos primeiros instantes, ao notar dolorosamente sua partida, julgará ainda possuir um amante. Ao notar a partida de Otávio, pensou ela, mas por que mentir? Quem partira fora ela mesma, e também Otávio sabia. Despiu a roupa que vestira para ir ver o homem. A mulher de lábios úmidos e frouxos deveria estar sofrendo, sozinha e velha na casa grande. Joana nem sabia o nome dele. Não desejara sabê-lo, dissera-lhe. Quero te conhecer por outras fontes, seguir para a tua alma por outros caminhos. Nada desejo de tua vida que passou, nem teu nome, nem teus sonhos, nem a história do seu sofrimento. O mistério explica mais que a claridade. Também não indagarás de mim o que quer que seja. Sou Joana, tu és um corpo vivendo.
Eu sou um corpo vivendo, nada mais. Ó, tola, tola, talvez tivesse sofrido então e amado se soubesse de seu nome, de suas esperanças e dores. É verdade que o silêncio entre eles fora assim mais perfeito, mas de que valia apenas corpos vivendo? Não, não, ainda melhor assim. Cada um com um corpo, empurrando para frente, querendo sofregamente vivê-lo, procurando cheio de cobiça subir sobre o outro, pedindo cheio de covardia astuciosa e comovente para existir melhor, melhor. Interrompeu-se com o vestido na mão, atenta, leve. Tomou consciência da solidão em que se achava no centro de uma casa vazia. Otávio estava com Lídia, sentiu, foragido junto daquela mulher grávida, cheia de sementes para o mundo. Aproximou-se da janela, sentiu frio nos ombros nus, olhou a terra onde as plantas viviam quietas. O globo movia-se e ela estava sobre ele de pé. Junto a uma janela, o céu por cima, claro, infinito. Era inútil abrigar-se na dor de cada caso, revoltar-se contra os acontecimentos, porque os fatos eram apenas um rasgão do vestido. De novo a seta muda, indicando o fundo das coisas, um rio que seca e deixa ver o leito nu. A frescura da tarde arrepiou sua pele. Joana não conseguiu pensar nitidamente. Havia alguma coisa no jardim que a deslocava para fora de seu centro, fazia-a vacilar. Ficou de sobreaviso. Algo tentava mover-se dentro dela, respondendo, e pelas paredes escuras de seu corpo subiam ondas leves, frescas, antigas. Quase assustada, quis trazer a sensação à consciência, porém cada vez mais era arrastada para trás numa doce vertigem por dedos suaves. Como se fosse de manhã, perscrutou-se, subitamente atenta, como se tivesse avançado demais. De manhã? De manhã, onde estivera alguma vez, em que terra estranha e milagrosa já pousara para agora sentir o perfume? Folha seca sobre a terra úmida. O coração apertou-se-lhe devagar. Abriu-se. Ela não respirou um momento esperando. Era de manhã. Sabia que era de manhã. Recuando como pela mão frágil de uma criança, ouviu, abafado como em sonho, galinhas arranhando a terra. Uma terra quente e seca, o relógio batendo tim-lém, tim-lém. O sol chovendo em pequenas rosas amarelas e vermelhas sobre as casas. Deus, o que era aquilo senão ela mesma? Mas quando? Não, sempre. As ondas cor-de-rosa escureciam, o sonho fugia. Que foi que perdi? Que foi que perdi? Não era Otávio, já longe, não era um amante. O homem infeliz nunca existira. Ocorreu-lhe que este deveria estar preso, afastou o pensamento impaciente, fugindo, precipitando-se. Como se tudo participasse da mesma loucura, ouviu subitamente um galo próximo lançar seu grito violento e solitário. Mas não é de madrugada, disse trêmula, alisando a testa fria. O galo não sabia que ia morrer. O galo não sabia que ia morrer. Sim, sim, papai, que é que eu faço? Ah, perdera o compasso de um minueto. Sim, o relógio batera tim-lém. Ela erguera-se na ponta dos pés e o mundo girara muito mais leve naquele momento. Havia flores em alguma parte e uma grande vontade de se dissolver até misturar seus fins com os começos das coisas. Formar uma só substância, rósea e branda, respirando mansamente como um ventre que se ergue e se abaixa, que se ergue e se abaixa. Ou estava errada e aquele sentimento era atual. O que havia naquele instante longínquo era alguma coisa verde e vaga, a expectativa da continuação, uma inocência impaciente ou paciente? Espaço vazio. Que palavra poderia exprimir que naquele tempo alguma coisa não se condensara
e vivia mais livre? Olhos abertos, flutuando entre folhas amarelecendo, nuvens brancas e muito embaixo o campo estendido, como envolvendo a terra. E agora? Talvez tivesse aprendido a falar só isso, mas as palavras sobrenadavam no seu mar, indissolúveis, duras. Antes era um mar puro, e apenas restava do passado correndo dentro dela, ligeira e trêmula, um pouco da antiga água entre cascalhos, sombria, fresca sobre as árvores, as folhas mortas e castanhas forrando as margens. Deus, como ela afundava docemente na incompreensão de si própria. E como podia, muito mais ainda, abandonar-se ao refluxo firme e macio e voltar. Haveria de reunir-se a si mesma um dia, sem as palavras duras e solitárias. Haveria de se fundir e ser de novo o mar mudo, brusco, forte, largo, imóvel, cego vivo. A morte a ligaria à infância. Mas a grade do portão era feita por homens, e lá estava brilhando sob o sol. Ela notou-a e no choque da súbita percepção era de novo uma mulher. Estremeceu, perdida no sonho. Quis voltar, quis voltar. Em que pensava? Ah, a morte a ligaria à infância. A morte a ligaria à infância. Mas agora seus olhos voltados para fora haviam esfriado. Agora a morte era outra, desde que homens faziam a grade do portão e desde que ela era mulher. A morte, e de súbito a morte era a cessação apenas. Não, gritou-se assustada, não a morte. Corria agora à frente de si mesma, já longe de Otávio e do homem desaparecido. Não morrer. Porque, na verdade, onde estava a morte dentro dela? Indagou-se devagar com astúcia. Dilatou os olhos, ainda não acreditando na pergunta tão nova e cheia de deslumbramento que se permitira inventar. Caminhou até o espelho, olhou-se, ainda viva, o pescoço claro nascendo dos ombros delicados, ainda viva, procurando-se. Não, ouça, ouça! Não existia o começo da morte dentro de si. E como atravessasse o próprio corpo violentamente, em busca, sentiu levantar-se de seu interior uma aragem de saúde, todo ele abrindo-se para respirar. Não podia, pois, morrer, pensou então lentamente. Aos poucos o pensamento frágil tomou uma longa inspiração, cresceu, tornou-se compacto e inteiriço como um bloco que se ajustasse dentro de seus contornos. Não havia espaço para outra presença, para a dúvida. O coração batendo com força, ouviu-se atenta. Riu alto, um riso trêmulo e gorjeado. Não, mas era tão claro. Não morria porque ela não podia acabar. Isso, uma rápida visão, a de um velhinho, talvez uma mulher, uma mistura de fisionomias indistintas numa só, balançando a cabeça, negando, envelhecendo. Não, disse-lhe suavemente do fundo da nova verdade, não. As fisionomias se esfumaçaram, pois se ela fora sempre, pois seu corpo nunca precisara de ninguém, era livre, pois se ela andava pelas ruas, bebia água, abolira Deus, o mundo, tudo, não morreria, tão fácil. Estendeu as suas mãos sem saber o que fazer delas, depois que sabia. Talvez alisar-se, beijar-se, cheia de curiosidade, de gratidão, reconhecer-se. Já sem se prender a raciocínios, pareceu-lhe tão ilógico morrer, que se deteve agora estupefata, cheia de terror. Eterna, violento, reflexões rapidíssimas e brilhantes como faíscas que se entrecruzavam eletricamente, fundindo-se mais em sensações do que pensamentos. Mudava sem transição, em saltos leves, de plano a plano, cada vez mais altos, claros e tensos, e de instante a instante caía mais fundo dentro de si própria, em cavernas de luz leitosa,
a respiração vibrante, cheia de medo e felicidade pela jornada, talvez como as quedas quando se dorme. A intuição de que eram frágeis aqueles momentos fazia-a mover-se de leve, com receio de se tocar, de agitar e dissolver aquele milagre, o tenro ser de luz e de ar que tentava viver dentro dela. Novamente deslizou para a janela, respirando cuidadosamente. Mergulhada numa alegria tão fina e intensa, quase como o frio do gelo, quase como a percepção da música. Ficou de lábios trêmulos, sérios. Eterna, eterna. Brilhantes e confusos sucediam-se largas terras castanhas, rios verdes e faiscantes, correndo com fúria e melodia. Líquidos resplandecentes como fogos derramando-se por dentro de seu corpo transparente de jarros imensos. Ela própria crescendo sobre a terra asfixiada, dividindo-se em milhares de partículas vivas, plenas de seu pensamento, de sua força, de sua inconsciência. Atravessando a limpidez sem névoas, levemente, andando, voando. Um pássaro lá fora voou obliquamente. Atravessou o ar puro e desapareceu na densidade de uma árvore. O silêncio ficou palpitando atrás dele em pequenos sussurros. Há quanto tempo estivera observando-a, sem sentir. Ah, então ela morreria. Sim, que morreria. Simples como o pássaro voara. Inclinou a cabeça para um lado suavemente, como uma louca mansa. Mas é fácil, tão fácil. Nem é inteligente. É a morte que virá, que virá. Quantos segundos haviam decorrido? 1 ou 2, ou mais? O frio. Percebeu que por um milagre tomara agora consciência daqueles pensamentos, que eles eram tão profundos que haviam decorrido sob outros materiais e fáceis simultaneamente. Enquanto ela vivera o sonho, observara as coisas ao redor, usara-as mentalmente, nervosamente, como quem crispa as mãos na cortina enquanto olha a paisagem. Fechou os olhos, docemente serena e cansada, envolvida em longos véus cinzentos. Um momento ainda sentiu a ameaça de incompreensão nascendo do interior longínquo do corpo como um fluxo de sangue. Eternidade é o não ser, a morte é a imortalidade. Boiavam ainda soltos restos de tormenta. E ela não sabia mais aquele galos, tão cansada. Agora a certeza de imortalidade se desvanecera para sempre. Mais uma vez ou duas na vida, talvez no fim de tarde, num instante de amor, no momento de morrer, teria a sublime inconsciência criadora, a intuição aguda e cega de que era realmente imortal para todo sempre.